Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde castigava as ruas estreitas de Jacksonville, fazendo com que os paralelepípedos brilhassem sob o calor opressivo. Amélia Johnson, uma elegante mulher negra na casa dos 30, caminhava com passos calmos, carregando sua pasta cheia de documentos para uma reunião importante. Seu andar exalava confiança e dignidade, mas para o policial Brandon Harris, ela era apenas um alvo fácil. Brandon era um policial conhecido em seu bairro, mas não pelos melhores motivos. Racista e arrogante, ele gostava de impor sua autoridade, humilhar aqueles que considerava inferiores e se gabar para seus colegas. Quando viu Amélia, algo em seu jeito de andar o irritou. Para ele, era a oportunidade perfeita para se exibir, lembrar a todos do seu poder e reafirmar seu controle. Ele parou a viatura abruptamente, bloqueando a rua. Amélia, surpresa, olhou para ele. Brandon saiu do carro, distintivo na mão, com um sorriso frio. Senhorita, poderia me acompanhar, por favor? Amélia manteve a calma. Ela sabia que não tinha feito nada de errado. Mas Brandon não buscava justiça, ele buscava humilhação. Diante de curiosos que passavam, ele começou a questioná-la sobre sua aparência, suas roupas, seu comportamento, com um tom condescendente e insinuações ofensivas. As pessoas ao redor, chocadas, murmuraram, mas ninguém ousou intervir. Apesar da humilhação pública, Amélia manteve a compostura. Ela percebeu tudo: o distintivo de Brandon, a placa do carro, a reação da multidão. Ela sabia que aquele momento, que ele considerava uma demonstração de poder, se tornaria sua chance de revelar a verdade. O que Brandon não sabia era que por trás da mulher que ele considerava vulnerável, escondia-se uma advogada determinada, pronta para transformar sua arrogância em sua própria ruína. Naquele dia, o que começou como uma humilhação se transformaria em uma lição de justiça que ele jamais esqueceria. A multidão reunida em volta do palco observava, chocada, mas em silêncio. Amélia Johnson permanecia ereta, as mãos levemente apertadas na bolsa, o olhar fixo em Brandon Harris. Ele, confiante, acreditava que um pouco de intimidação seria suficiente para silenciá-la. Você acha que pode andar por aqui sem respeitar a lei? Disse Brandon, com sua voz autoritária ecoando na calçada. Amélia, sem tremer, respondeu calmamente. Eu respeito a lei, policial Harris. E peço que o senhor faça o mesmo. Essa reação acalmou alguns espectadores, mas enfureceu Brandon. Ele tentou dar um leve empurrão nela, um gesto que poderia ter sido confundido com uma abordagem policial de rotina. Mas Amélia deu um passo para trás e discretamente pegou o celular, começando a gravar a cena. Cada palavra, cada movimento, cada detalhe foi registrado. Brandon não sabia que essa simples ação selaria seu destino. Amélia sabia que a verdadeira força não vinha da violência ou da intimidação, mas da estratégia e do preparo. Quando ele percebeu que ela estava gravando, tentou ameaçá-la. É melhor você apagar esse vídeo antes que eu te avise. Amélia não demonstrou medo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. As câmeras de vigilância da rua também estavam apontadas para eles, e todas as testemunhas podiam corroborar sua versão dos fatos. Ela respirou fundo e continuou falando com confiança. Tudo que eu faço é legal, e tudo que você faz está sendo monitorado. Percebendo a mudança na atmosfera, os transeuntes começaram a filmar com seus celulares. Brandon, acostumado a temer que lhe dessem poder absoluto, estava começando a perder o controle. A tensão aumentou, mas Amélia permaneceu implacável. Em sua mente ela já planejava o que viria a seguir: contatos com advogados, provas, depoimentos. O que ele pensava ser uma humilhação pública acabaria se voltando contra ele. Ela não se limitaria a se defender. Ela se certificaria de que ele enfrentasse as consequências de seus atos. Enquanto Brandon, frustrado e vermelho de raiva, voltava para o carro, Amélia sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Sua dignidade estava intacta e sua determinação havia sido reacendida. A noite caiu sobre Jacksonville, envolvendo a cidade em uma luz fria e alaranjada. Amélia voltou para casa, mas em vez de descansar, mergulhou imediatamente em uma missão muito específica: fazer Brandon Harris pagar por sua arrogância. Ela começou reunindo provas. O vídeo gravado em seu celular mostrava claramente os gestos e palavras humilhantes do policial. Ela contatou vários transeuntes que presenciaram a cena, e eles concordaram em relatar o que viram anonimamente. Cada detalhe foi meticulosamente registrado em um dossiê que ela estava compilando. Em seguida, Amélia contatou David Carter, um velho amigo e advogado de direitos civis. David já havia vencido vários casos contra policiais corruptos.
Juntos, eles analisaram a situação. Brandon não tinha justificativa legal e seu comportamento violava todas as normas de conduta profissional. Amélia tomou uma decisão ousada: alertar a corregedoria da polícia. David a acompanhou, preparado para defender seus direitos e apresentar todas as provas. Cada palavra que Amélia dirigiu aos superiores de Brandon foi firme e precisa. Foi isto que aconteceu hoje. Aqui estão todas as provas. Exijo uma investigação completa e medidas disciplinares imediatas. Enquanto isso, Brandon, alheio à magnitude da tempestade que se aproximava, continuava a se gabar para seus colegas na delegacia. Ele achava que ninguém jamais ousaria contradizê-lo ou denunciá-lo. Mas os sussurros no escritório e os olhares desconfiados mostravam que algo estava errado. Até mesmo seus colegas mais próximos começavam a se perguntar se ele havia ultrapassado os limites. A tensão aumentou ainda mais quando Amélia, usando seus contatos, discretamente divulgou uma dica para a mídia local, informando aos jornalistas que um caso de racismo e abuso de poder havia ocorrido no centro da cidade. Os repórteres começaram a fazer perguntas e em pouco tempo a história era o assunto do momento na comunidade. Para Brandon foi o início de um pesadelo que ele jamais imaginara. Cada ato de arrogância se voltou contra ele, cada sorriso desdenhoso se tornou um testemunho de sua própria culpa. E enquanto isso Amélia, calma, porém determinada, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Expor Brandon e garantir que ele pagasse por seu crime de desprezo e injustiça. Os dias que se seguiram ao incidente foram um verdadeiro inferno para Brandon Harris. A história vazou para a mídia local. Vídeos de seu comportamento humilhante circularam nas redes sociais, acompanhados de depoimentos de transeuntes. Comentários denunciando seu racismo e abuso de poder se multiplicaram, e o departamento de polícia não pôde mais ignorar o assunto. Amélia, por sua vez, manteve-se calma e metódica. Ela sabia que a opinião pública era uma aliada poderosa. Cada nova publicação, cada artigo repercutido pela imprensa, fortalecia seu argumento. As redes sociais estavam se tornando um tribunal paralelo onde Brandon já havia sido julgado e condenado aos olhos da comunidade. O Departamento de Assuntos Internos da polícia abriu oficialmente uma investigação. Os colegas de Brandon foram interrogados e as provas reunidas por Amélia e David foram apresentadas: gravações de vídeo, depoimentos de testemunhas e relatórios detalhados. Todas as provas demonstraram inequivocamente que Brandon abusou do seu poder, não para fazer cumprir a lei, mas para humilhar uma cidadã por causa da cor da sua pele. Durante a audiência interna, Brandon mostrou-se arrogante, ainda acreditando que poderia manipular a situação, mas deparou-se com a frieza de seus superiores e com as provas irrefutáveis. O vídeo de Amélia, exibido em um telão, revelou todos os detalhes: sua intimidação, seus comentários desdenhosos, seu comportamento agressivo. Nem mesmo seus colegas mais próximos conseguiram protegê-lo. A tensão aumentou quando David confrontou Brandon diretamente. Você pensou que poderia agir impunemente, mas a verdade sempre vem à tona. Sua arrogância tem um preço. Brandon sentiu seu mundo desmoronar. Os olhares de seus superiores, a raiva das testemunhas e o apoio esmagador da comunidade a Amélia o forçaram a perceber a magnitude de seu erro. O que havia começado como um simples ato de dominação estava se transformando em uma humilhação pública reversa, desta vez em seu prejuízo. Este capítulo marcou uma virada. Brandon não era mais o policial todo-poderoso que acreditava ser. Todas as suas ações passadas e todos os seus preconceitos foram expostos. Amélia, no entanto, permaneceu um exemplo de dignidade e resiliência, pronta para garantir que a justiça fosse feita, não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que foram vítimas do abuso de poder de Brandon Harris. A pressão sobre Brandon Harris atingiu seu auge. Após diversas audiências internas e ampla exposição na mídia, o Departamento de Polícia não pôde mais fingir ignorar suas ações. O Conselho Disciplinar concluiu que seu comportamento não era apenas inaceitável, mas constituía um grave abuso de poder e uma violação direta dos direitos civis. Brandon foi imediatamente suspenso e um processo legal foi instaurado. O policial, que antes se considerava intocável, se viu confrontado com a realidade de seus atos: humilhação pública, perda do emprego e ameaça de prisão. Cada dia que passava era um lembrete cruel de sua arrogância passada. Amélia, sempre calma e digna, acompanhou o desenrolar do caso sem qualquer traço de ódio. Seu objetivo nunca foi destruir Brandon por vingança pessoal, mas sim garantir que a justiça fosse feita e que ninguém mais sofresse o que ela havia sofrido. Suas ações inspiraram a comunidade e ela rapidamente se tornou um símbolo de coragem e resiliência. A imprensa local passou a apelidá-la de a Voz da Justiça.
Cidadãos, advogados e até mesmo colegas policiais vieram parabenizá-la por sua determinação e força moral. Ela havia transformado uma experiência humilhante em uma vitória que transcendia em muito sua própria situação. Quanto a Brandon, ele finalmente compreendeu a magnitude de seus erros. Isolado, enfrentando a perda de sua carreira e a condenação social, foi forçado a refletir sobre seus preconceitos e arrogância. O poder que ele pensava possuir era mera ilusão, e a verdadeira autoridade residia no respeito, na dignidade e na justiça, valores que Amélia personificava perfeitamente. O capítulo termina com uma mensagem poderosa: a justiça sempre triunfa, e aqueles que ousam humilhar e abusar, mais cedo ou mais tarde, enfrentarão as consequências. Amélia, serena e invencível em sua dignidade, caminhou novamente pelas ruas de Jacksonville, não mais como vítima, mas como uma força a ser respeitada, inspirando todos que acreditavam na justiça e na igualdade.